Em Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, é apresentado um mundo caótico, cheio de guerras, mortes, lutas impressionantes e principalmente titãs. Aliás, pessoal, vocês sabem quais são os titãs mais fortes de Attack on Titan? Conhece os poderes de cada um deles? Então vem com a gente porque aqui no Anime Versátil você vai descobrir quais são os titãs mais fortes de Shingeki no Kyojin. Fala rapaziada, eu sou o Carlos Eduardo. Opa galera, eu sou o Thiago Freitas e esse é o Anime Versátil. Shingeki no Kyojin é simplesmente sensacional. Esse anime fez sucesso em praticamente todos os lugares em que ele passou e conquistou fãs pelo mundo inteiro. Isso graças à sua trama de intrigas políticas, mortes cruéis, poderes incríveis e, é claro pessoal, lutas de tirar o fôlego entre humanos e titãs. Entre esses titãs, há aqueles que são os mais poderosos, os primeiros a serem criados, chamados de os 9 originais. Originalmente, os poderes desses titãs faziam parte de um único corpo, ou seja, apenas um titã, controlados pela Ymir Fritz, a primeira a receber o poder dos titãs. É isso aí, Carlos. E antes da sua morte, ela dividiu seus poderes em 9 partes e deu esses poderes a 9 pessoas do seu povo. Mas eles também podem ser chamados de súdito de Ymir. Cada um deles possui poderes e habilidades únicas. O povo de Eldia. E aliás, rapaziada, um detalhe bem importante. Nós vamos analisar apenas os titãs, o que significa que nós não iremos levar em consideração os seus portadores, como o Eren, Reiner ou a Anne. Nós vamos citá-los apenas para fazer referências, ok? Então pessoal, dito isso, vamos descobrir quais são os mais poderosos. E se você está gostando do conteúdo até aqui, aproveite e deixa aquele like para fortalecer. Em nono lugar, Titã Quadrúpede. O nono lugar ficou com um dos titãs mais velozes. Ele é o mais baixo entre os originais. Possui cerca de 4 metros de altura. Mas o que ele não tem de altura, galera, ele tem de velocidade e resistência. É isso aí, Thiago. Ele é tão rápido quanto o Titã Mandíbula, sendo que ele corre vários quilômetros em poucos minutos. O motivo da sua velocidade é justamente a sua forma quadrúpede. Como ele anda como um animal de 4 patas, é mais veloz do que a maioria. Porém, o mais interessante é a sua resistência. O seu portador pode ficar vários meses na forma de titã, sem precisar voltar à sua forma humana, como a maioria precisa. Na verdade, o seu portador pode chegar a se acostumar a andar como um animal quadrúpede, assim como aconteceu com a Pieck na 4ª temporada. O quadrúpede consegue carregar uma quantidade absurda de peso, como grandes placas de metal, armas de fogo ou canhões. Quando o assunto é resistência, ele fica entre os melhores. O seu atual portador é Pieck Finger. 8º lugar, Titã Mandíbula. Em 8º lugar ficou o Titã Mandíbula. Ele é 1 metro mais alto que o quadrúpede, possuindo 5 metros de altura. Por ser um titã de porte pequeno e ter um corpo todo musculoso, ele é o mais veloz entre os 9. Todos os seus portadores apresentaram uma velocidade e agilidade impressionantes. Por exemplo, a sua antiga portadora, a Ymir, que conseguiu fugir da tropa de exploração usando as árvores para se mover na floresta durante a 2ª temporada. E galera, por mais que o Mandíbula não seja muito forte devido ao seu tamanho pequeno, ele compensa isso com a sua velocidade, sendo que ele pode pegar desprevenido qualquer outro dos 9 originais, assim como Galliard fez com o Eren, durante o ataque da tropa de exploração, a Marley. Mas a sua maior habilidade é a sua mandíbula e garras afiadas. E não é só isso pessoal, ele pode destruir qualquer coisa, objetos de metal, tanques de guerra ou até mesmo o endurecimento de outros titãs. Como o Eren usou a sua mandíbula para destruir o endurecimento do titã martelo de guerra. O mandíbula é o único que possui essa habilidade. E o seu atual portador é o Porco Galliard. 7º lugar, Titã Fêmea. Ela possui cerca de 14 metros de altura, ou seja, é um titã de porte médio. E assim como o quadrúpede e o mandíbula, ela é um dos mais velozes, já que seu corpo é leve comparado a outros titãs. Ela se movimenta com mais velocidade, sendo que durante a recuperação da Muralha Maria, lá na 1ª temporada, ela alcançou em poucos minutos a tropa de exploração e deixou todos os cavalos de corrida para trás. Ah, Carlos, e não é só isso. Em suas habilidades, ela tem a capacidade de endurecer pontos específicos do seu corpo. Isso é algo que dá muita vantagem para ela durante as batalhas. Como o seu corpo é leve, ela se movimenta bem rápido e com o endurecimento pode causar vários danos nos seus inimigos, ou até mesmo decapitar outros titãs, como a Anne fez com o titã do Eren na 1ª temporada. É isso aí pessoal, e ela também tem a habilidade de atrair titãs puros com o seu grito. Porém, quando esses titãs chegam perto, devoram o corpo da titã fêmea. Isso não é exatamente uma vantagem, mas pode ser usado como estratégia. Quando a tropa de exploração capturou a titã fêmea na 1ª temporada, ela usou seu grito para atrair os titãs puros. E enquanto eles devoravam seu corpo, a sua usuária, Anne, conseguiu fugir usando DMT. A sua atual portadora é a Anne Leonhard. 6º lugar, Titã Colossal. Na 6ª posição,
ficou um dos mais populares entre todos os personagens, Titã Colossal. Ele foi o primeiro a ser apresentado na série entre os 9 originais, e mede cerca de 60 metros de altura, 10 metros a mais do que as muralhas da Ilha de Parades. E no anime, ele é chamado de o Deus da Destruição. E não é pra menos, pessoal. A sua transformação causa uma grande explosão, destruindo tudo ao seu redor, formando uma nuvem de cogumelo. Na verdade, ao se transformarem, todos os titãs causam uma explosão, mas nenhuma tão poderosa quanto a do Colossal. Porém, o seu usuário consegue controlar a intensidade das explosões, como o Bertholdt fez quando ele se transformou no distrito de Trost, liberando apenas uma certa quantidade de vapor ao invés de destruir tudo ao seu redor, como ele também fez no distrito de Shiganshina, quando ele foi lançado pelo Titã Bestial e se transformou no meio da cidade. Ele também pode liberar uma grande quantidade de vapor intencionalmente, já que a maioria dos titãs só libera vapor quando está se regenerando de um ferimento, mas o Colossal libera o quanto quiser, galera. Porém a sua carne também diminui, galera, conforme o seu corpo vai liberando vapor, até restar apenas os esqueletos. Geralmente ele usa essa habilidade para manter os seus inimigos afastados, como ele fez com a tropa de exploração na 3ª temporada. De fato, ele é um deus da destruição. O seu atual portador é Armin Arler. Quinto lugar, Titã Encoraçado. Em quinta posição ficou um dos mais fortes e resistentes, Titã Encoraçado, ou blindado, dependendo da tradução, galera. Ele possui 15 metros de altura e recebe esse nome devido ao seu corpo totalmente protegido por placas de armaduras, feito com endurecimento de titã. Ele é resistente o suficiente para suportar vários tiros de canhões e ainda destruir um dos portões do distrito de Shiganshina sem sofrer nenhum arranhão, como ele fez na 1ª temporada. A sua força também é absurda, pessoal. Na luta que ele teve contra o titã de ataque do Eren na 2ª temporada, apenas um dos seus socos podiam arremessá-lo a vários metros de distância. Ele também consegue endurecer partes específicas do seu corpo, como ele fez quando escalou as muralhas. Não que ele precise, já que seu corpo é protegido por uma armadura de endurecimento. O seu atual portador é o Reiner Browner. Quarto lugar, Titã Bestial. Em quarto lugar ficou o Titã Bestial. Ele tem cerca de 17 metros de altura, um pouco mais alto do que os titãs médios com 15 metros. E mesmo que ele não seja próprio para batalhas, mostrou ser um dos mais fortes apresentados até agora, galera. Aparentemente ele é um dos, se não o mais inteligente entre os 9 originais, sendo que ele é o único que tem a capacidade de falar como um humano normal. E diferente dos outros, ele tem o seu corpo coberto por pelos e braços bem longos, igual a um primata. Ele também mostrou ser mais forte que o Encoraçado, sendo que ele consegue destruir facilmente as rochas enormes com as mãos, enquanto outros precisam se esforçar para fazer isso. Sem contar que ele também já venceu o Titã Encoraçado em uma luta mano a mano na 2ª temporada. E pelo que parece, o Encoraçado ficou bastante acabado. Mesmo que essa luta não tenha sido mostrada no anime, vale a pena ser citada. O seu atual portador é Zig Egg. Terceiro lugar, Titã de Ataque. Na 3ª posição ficou o titã que está sempre avançando em busca da liberdade. Independente da era, ele sempre avança. Titã de Ataque. Ele tem cerca de 15 metros. Entre todos os 9 originais, a sua aparência é a que mais se aproxima de um ser humano, pessoal. E além da sua aparência, Thiago, ele usa o seu corpo para lutar como se fosse um humano normal, o que dá uma boa vantagem para ele durante as lutas, já que seu corpo é mais flexível do que a maioria. E aliás, o Eren, atual portador desse titã, já derrotou a Titã Fêmea na 1ª temporada e o Titã Blindado na 2ª temporada, usando apenas o poder desse titã. E mesmo ele não conseguindo usar o endurecimento, como a maioria consegue, ainda assim ele bate de frente com qualquer outro que entre no seu caminho. E uma habilidade particular dele é que seus usuários têm acesso às memórias dos seus antecessores e sucessores. Todos os originais têm acesso às memórias dos seus usuários do passado, mas o portador do Titã de Ataque é o único que tem acesso às memórias dos seus futuros portadores. Por exemplo, Eren Kruger, o antigo portador do Titã de Ataque, que recebeu memórias da Mikasa e do Armin muitos anos antes deles nascerem, lá na 3ª temporada. O seu atual portador é Eren Yeager. Segundo lugar, Titã Martelo de Guerra. Em segundo lugar ficou um dos mais misteriosos do anime. Ele também tem 15 metros e foi o último dos 9 originais a ser apresentado em Attack on Titan, na 4ª temporada. E mais de qualquer outro titã, ele tem a capacidade de endurecimento. O seu poder permite que ele crie várias armas usando o endurecimento, como martelos, espadas, lanças ou até mesmo arco e flecha. O seu poder é perfeito para a batalha. E uma coisa interessante, pessoal, é que o martelo de guerra é o único que pode ser controlado à distância pelo seu usuário, através de um cabo de carne protegido com endurecimento. De fato, um titã feito para a guerra. O seu atual portador é Eren Yeager. Primeiro lugar, Titã Fundador.
É claro que o primeiro lugar ia ficar com o mais poderoso de todos, o Titã Fundador. Ele tem 13 metros de altura e foi o primeiro a ser criado entre todos os titãs. Ele é o ponto onde todos os caminhos que conectam os súditos de Ymir e os titãs se cruzam. Ele tem a capacidade de controlar as memórias e o corpo dos súditos de Ymir. Isso inclui tanto os titãs quanto as pessoas. Ele também pode manipular a composição corporal e genética dos súditos de Ymir. O Fundador pode fazer isso usando seu grito ou não. O Fundador pode transformar os súditos de Ymir em titãs, assim como Calfritz, o primeiro rei de Parades, fez quando ele transformou milhares de pessoas em titãs colossais para construir as muralhas da ilha de Parades. E depois apagou as memórias dos moradores dessa ilha, fazendo eles esquecerem toda a história da humanidade antes da construção das muralhas. E como foi citado, o Fundador tem a capacidade de alterar as memórias usando gritos ou não. Frida Reis, uma de suas portadoras, por exemplo, usou essa habilidade para alterar as memórias de História, enquanto elas conversavam normalmente. Porém, os poderes desse titã só podem ser usados ao máximo por alguém que tenha sangue real, como Zig Yeager. Sem dúvida alguma, esse é o titã mais poderoso de todos, e atualmente o seu portador é Eren Yeager. Bom pessoal, nós estamos chegando ao final do vídeo e muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. E aliás, aproveita e vai logo clicando aí no like embaixo porque isso ajuda demais a gente. E aliás, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui no Anime Versátil você tem um ótimo conteúdo em relação ao universo dos animes. Você não vai se arrepender. É isso aí pessoal, e se vocês têm alguma sugestão de vídeo ou de algum anime que vocês querem que a gente fale, deixa aqui nos comentários porque a gente vai ler e vai interagir com vocês, beleza? Então ok, e até o próximo vídeo.